E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, Geografia. Vamos para mais uma videoaula da semana. Galera, nessa semana a gente fecha o ciclo então dos modais viários. Nós já falamos de transporte rodoviário, depois ferroviário, depois falamos do hidroviário, por fim nós falamos do transporte aéreo e agora fechamos o ciclo com o transporte dutoviário, ou seja, o transporte por dutovias. Aqui tem um exemplo de uma dutovia sendo instalada, por certo na Bolívia, pela característica da pessoa que está aqui sentada. E para vocês perceberem que é de bloco em bloco que vai sendo encaixado e soldado, tá? O ideal é que seja subterrâneo, em alguns lugares não tem como ser debaixo da terra, e aí fica também fora do interior da terra. Avançando então, vamos lá, transporte dutoviário. Dutovia, é a designação genérica de uma instalação constituída por tubos ligados entre si para o transporte de determinados produtos. Não são todos os produtos que serão ideais para serem transportados por tubulações, ok? Pode ser definida ainda como uma tubulação destinada a conduzir a grandes distâncias produtos ou materiais. Nesse caso, 3 produtos são os mais transportados por dutovias. No caso, o petróleo, o gás natural e o minério de ferro, sendo que, no caso do petróleo, a gente fala oleoduto. No caso do gás natural, gasoduto. E no caso do minério de ferro, mineroduto. Estes 3 tipos de materiais são os mais transportados e eles são transportados então por tubos cilíndricos, geralmente construídos em aço. Por que em aço? Para aumentar a questão da segurança. Essa segurança vai ser garantida pela espessura da tubulação, o que dificulta a penetração dela por parte de vândalos ou alguém que queira fazer algum tipo de maldade ao longo da via, que às vezes está em lugares remotos, distante demais de vigilância, essa coisa toda. A questão da segurança também é reforçada quando a dutovia passa debaixo do chão, quando ela é enterrada em valas, porque às vezes as pessoas nem sabem que elas estão passando lá embaixo, certo? Mas também tem mecanismos de segurança quando elas são violadas que indicam para a sala de controle que está tendo problema, ok? Estes tubos podem estar parcialmente ou totalmente enterrados no solo, constitui o melhor tipo de transporte utilizado para estes recursos, sobretudo gasosos e líquidos, e trata-se de um meio de transporte muito econômico, rápido, seguro, se analisados os riscos de poluição e de explosão. Vamos comparar, quer ver? Se eu transporto petróleo e navios petroleiros, eles também têm boa capacidade de carga. Só que nós sabemos dos riscos de vazamento que existem quando acontecem acidentes. E aí isso, para o meio ambiente, gera um caos total ali onde acontece o acidente. Com relação à explosão, o transporte de combustíveis feito nas rodovias, por exemplo, já nos deu algumas amostras do que acontece quando esses caminhões se envolvem em acidentes. Aqui em Anápolis, por exemplo, morreram muitas pessoas quando ônibus de turismo que iam lá para Aparecida do Norte, em São Paulo, bateram num caminhão desse aí. Morreram mais de 50, certo? Com relação às dutovias, é tudo muito mais seguro, é tudo muito mais tranquilo, discreto. Enfim, o fato é que, além dessas vantagens que eu já falei, a perspectiva de transporte de petróleo, gás ou derivados ponto a ponto, porque eu encho lá na origem, a tubulação todinha fica cheia da mercadoria e quando alguém abre a válvula lá no destino já sai automaticamente. Então por isso é rápido. E é econômico justamente porque tem capacidade de carga infinita, né? Você vai jogando de cá, vai saindo de lá. Mais ou menos igual a torneira que você abre na sua casa, que é ligada diretamente na rede da rua. Vem lá da subestação qualquer e enfim, abriu, como está tudo cheio, já sai aqui na mesma hora. Tá certo? Ah, eu coloquei 2 mapas aqui,
mostrando um pouquinho da distribuição dessas dutovias na América do Sul e no mundo. No mundo, a gente percebe claramente uma concentração a partir da Rússia asiática na direção da Europa. E aí, a partir do Oriente Médio, na direção das adjacências também. Na América do Sul, a gente vê do lado de cá algumas que estão em operação, que são as marrons, algumas em construção, e aqui no caso do gasoduto Brasil-Bolívia, só se fala em construção porque tem trecho dele que está expandindo aqui dentro do nosso território, porque já chega, por exemplo, no estado de São Paulo. Tá? Existem algumas dutovias em estudo, por exemplo, a amarela, que vai trazer o gasoduto Brasil e Bolívia com extensão aqui para Goiás, Anápolis e tal, Brasília, chegando lá no norte do país. Tem gasoduto que é doméstico, que é feito todo dentro do Brasil, que inclusive transporta gás extraído aqui no Brasil mesmo, embora nós dependamos ainda do gás boliviano, certo? Outro fator que vai explicar essa concentração no hemisfério norte, além da reserva e da extração, é o fato da necessidade, sobretudo do gás. Uma vez que o inverno para eles lá é muito rigoroso e, consequentemente, esse gás natural que eles usam por lá é importante para aquecer as residências, certo? Nos países que exportam petróleo, esses oleodutos estabelecem ligação entre a extração e o consumo, entre as jazidas e o ponto onde está o mercado consumidor. Em seguida, depois das dutovias, ele pode ser transportado pelos navios petroleiros. E aí, este caso aqui é o caso que eu citei na página anterior, onde os riscos de derrame e até de explosão são muito maiores. Tá certo? Aqui uma amostra de um oleoduto que muitas vezes passa por baixo do mar, penetra o mar. A gente vê esse exemplo aqui, ó, num gasoduto planejado, né? A gente vê lá em cima, no Mar Báltico. Enfim, existe a perspectiva de um gasoduto planejado cruzar basicamente a partir da Península Escandinava, chegando até na Alemanha, mas cruzando água. E aí, quando se constrói, é muito caro para construir. Depois de pronto, é muito barato para operar. Então, essa é a vantagem. Além dos oleodutos, existem os chamados gasodutos. Aqui um gasoduto sendo construído, ó, a gente percebe que fizeram a vala e estão colocando, encaixando tubo por tubo para depois soldar esse tubo e enterrar. Esse aqui é o mais seguro de todos, né, quando ele fica enterrado. Os gasodutos também representam uma ótima solução para o transporte de gás natural. Eles são feitos da mesma maneira que o oleoduto, de ponto a ponto. Nesse caso aqui, o gás é deslocado sob pressão e ele é bombeado por meio de compressores. O principal gasoduto nosso é o Gasbol, o verde aqui, ó, que vem lá de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, cruza todo o estado do Mato Grosso abastecendo-o, chega em São Paulo. Aí de lá tem conexão que vai para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o Brasil já está construindo aqui algumas ramificações, levando para o Nordeste afora. Tá? Aqui não aparece, mas vocês viram na página anterior o projeto de trazer aqui para o Centro-Oeste e a partir daí entrar para o Tocantins e chegar lá no Maranhão. Aonde existe o abastecimento com o gás natural, ele é usado nas indústrias, nas residências, onde querem substituir o GLP, o gás de cozinha, e é usado também, galera, como combustível de automóvel. Tem carro que tem um motor adaptado para se movimentar a partir do uso do gás natural. Geralmente compra-se o metro cúbico e ele vai ter uma autonomia de 7,5 km por litro. Por isso, geralmente também ele custa 70% do valor da gasolina. Tá certo? Os minerodutos são outros tipos de dutovias que transportam, agora nesse caso, carga sólida, sobretudo minério de ferro. E aí pensa comigo, como o ferro é sólido e ele não vai ter fluidez dentro da tubulação, mistura-se ele com água. A água tem a fluidez e acaba levando ele junto. Essa é a tática que é utilizada. Aqui eu tenho um mineroduto que também usa a força da gravidade para dar impulso, né, no que está sendo fluído lá dentro. A gente vê aí seguindo o relevo. E aqui
o projeto de construção do maior mineroduto do mundo, que sai lá do centro-norte de Minas e vai até o porto de Açu, no Rio de Janeiro. Isso é um projeto, né? Eles estão começando a trabalhar em cima disso, a engenharia está delimitando, logo eles executam isso. Os minerodutos são utilizados para o transporte de minérios carregados por água até o local de consumo. Aí essa empresa brasileira está construindo o maior do mundo, que vai levar o minério de Alvorada, Minas, até o porto de Açu, no Rio de Janeiro. Ok? Aqui eu extraí o mapa do livro para mostrar para vocês um pouquinho do desenho do toviário brasileiro, da malha do toviário brasileiro. Posso dizer para vocês aqui que está faltando o trecho da Amazônia. Lá na Amazônia tem extração de petróleo e gás natural. Consequentemente, tem ligação interna por lá. Certo? Não aparecem projetos aqui como o que vai trazer a partir do Mato Grosso na direção de Goiás, nem o que vai trazer a partir do DF na direção do Maranhão. Mas, enfim, quando a gente pensa em mineroduto no Brasil, a gente tem mineroduto de fato aqui em laranja, verde e marrom. Eu consigo ver só esse verde aqui, certo? Tem gasodutos em vermelho, azul, amarelo e um azul mais escuro. Gasodutos aqui a gente vê claramente essa linha avermelhada aqui, certo? Lá no Nordeste, azul, né? Enfim. E com relação a oleoduto, tem esse verde meio que salmão no interior da Bahia, esse que vem até Brasília. E aí, galera, o processo de expansão está colocado aí. O Brasil ainda é muito carente no transporte por dutovias, muito carente de dutovias. Quando isso estiver consolidado aqui dentro, com certeza vai diminuir muito o custo desses produtos petróleo e derivados, gás natural e algum tipo de mineral que é transportado, sobretudo ferro. Ok? Para encerrar, eu quero contar para vocês que tem ainda outras duas formas de dutos, que são os alcoodutos, que são tubulações que transportam álcool, o etanol, ok? E tem os aquedutos, que são dutos, e aí quase nunca tubulações, mas dutos mesmo, que conduzem água de lugares distantes, aonde tem a abundância do recurso, até lugares distantes para onde vai essa água e as pessoas vão usar, muitas vezes de forma particular, de forma pública, ou, enfim, na agricultura, ou nas usinas termoelétricas, porque tem que ter água para encher as caldeiras. Quando os romanos espalharam esse tipo de estrutura ao longo de seu império, e o Império Romano foi muito grande, né? Eles construíram isso que vocês estão vendo aqui, e em muitos lugares eles continuam existindo. Se eu não me engano, esse aqui é em Lisboa, Portugal. Tá? Eu cheguei a ver uma coisa parecida com isso lá, eu acho que até esse. O fato é que, além dos aquedutos, existem alcoodutos que ligam pontos de grande produção e refino de cana-de-açúcar, de produção de álcool, consequentemente, álcool-etanol, na direção do mercado consumidor. Aqui de Goiás, por exemplo, sai de Senador Canedo, Jataí, Quirinópolis, Itumbiara e vai na direção do Triângulo Mineiro, sudeste afora, certo? Aqui também uma grande produção de álcool que é escoada por meio de dutos até os portos lá do sudeste, provavelmente, muito provavelmente para ser exportado, considerando que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e, consequentemente, seus derivados também. Show! Transporte dutoviário é isso, pessoal. As dúvidas que eventualmente forem surgindo, a gente tira depois na aula ao vivo, tá certo? Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.